Oi, viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana, viajantes, está um pouquinho diferente do que o de costume. Reflexivo como sempre, mas com alguns pontos importantes de vivências, experiências e grandes aprendizados que eu tive nesse último mês de janeiro. Sejam através dos meus movimentos externos, mas principalmente dos meus movimentos internos. Eu sempre falo, viajantes, que o autoconhecimento para mim, ele não é só o que eu penso, só o que eu falo, mas muito é o que eu pratico. Então hoje eu trago reflexões muito importantes, pelo menos para minha vida, que de alguma forma pode servir para você hoje, fazendo também uma recapitulação com tudo o que aconteceu nesses últimos 30 dias. O céu hoje recebe a lua em Virgem, que é a mesma que a gente estava vivendo lá na virada do ano, de 31 para 1º de janeiro. E quando a gente para olhar tudo o que aconteceu no mês de janeiro, nesses quase 30 dias de fechamento desse mês que foi super intenso, de vários movimentos astrológicos muito benéficos, mas também de muita intensidade, a única coisa que eu consegui parar para pensar hoje, para a gente conversar, é sobre o tempo, como fator tão importante que permeia todas as esferas da nossa vida. E muitas vezes esse tempo passa diante de nós e a gente deixa de aproveitar oportunidades porque a gente não sabe lidar com o tempo das coisas. Hoje, o céu de hoje, viajantes, é muito terra, então nós temos muitos planetas em signos de terra que, para mim, simbolizam o maior ensinamento sobre o tempo das coisas, o tempo de fazer crescer, o tempo de amadurecer, o tempo de colher. Então hoje nós temos Mercúrio, Vênus e Marte, todos em signos de terra, que é o signo de Capricórnio, Júpiter e Urano em Touro, que também é um signo de terra, a Lua está em Virgem, que é um signo de terra, e estamos dentro da lunação capricorniana, que iniciou lá no dia 11 de janeiro e que vai até o dia 9 de fevereiro, nos ensinando sobre o tempo das coisas e como a gente usa melhor esse tempo. Eu vou falar sobre vivências que eu tive na semana passada, numa palestra que eu tive da Lúcia Helena Galvão sobre a arte de lidar com o tempo. Trago também reflexões de um psicanalista que me trouxe muito, principalmente referências de Sêneca, em que o quanto a gente não utiliza e não faz bom proveito do nosso tempo. E eu trago reflexões minhas, de forma muito humilde, de forma muito natural, a partir de andanças que eu tive pelo mundo, principalmente de quando eu criei o podcast Todo Sonho Tem Seu Tempo, de quando eu estava no Havaí, e aquele sonho de viver o Havaí, ele era algo muito distante, muito inalcançável, ou até mesmo impossibilitado por conta de prioridades que eu tive que dar na minha vida, ou até mesmo questões que talvez nem eram tão prioridades assim, e eu não tive a percepção na vida presente do quanto aquilo estava me deixando um pouco mais distante desses sonhos, mais do que eles deveriam ser. Então assim, fica aí comigo alguns minutinhos, essa reflexão sai aqui de forma muito natural, vou trazer algumas citações de coisas que eu ouvi nessa última semana e de coisas que eu tenho sentido, do quanto depois, principalmente do meu retorno de Saturno, que a gente vive ali o primeiro retorno de Saturno por volta dos 28, 29, 30 anos, principalmente os 30 anos, que o quanto o tempo me ensinou de que tudo pode ser saboreado de uma forma muito diferente depois que a gente entende que tudo tem o seu tempo. Então, fica aí comigo. Antes de tudo, eu sou a Ellen Noronha, astróloga viajante. Eu venho aqui toda semana criar esse conteúdo pra gente se guiar melhor aqui na Terra através dos movimentos do céu. Se você ainda não conhece o meu trabalho, essa daqui é uma forma que eu trago um panorama do céu de forma genérica, mas se você quer ter um atendimento individualizado, em que eu entendo a sua vida, a sua história, o seu momento, o seu cenário atual, para que você consiga se guiar melhor através da astrologia, vem conversar comigo. Eu transformei a minha vida através da astrologia, não porque hoje eu sou astróloga, mas porque ela me ajudou a identificar dons, talentos, potências e principalmente desafios para que eu pudesse trabalhar esse autoconhecimento na prática, que é algo que eu friso tanto hoje na minha vida e que eu prezo tanto para que isso aconteça. Então, se você não conhece meu trabalho, eu te convido a clicar no link aqui embaixo. Meus atendimentos estão abertos para fevereiro, março. E bora lá, viajantes, bora entender. Se você ainda não conhece esse canal, já curte, já compartilha, já salva aqui pra você ter esse conteúdo toda semana. E assim, viajantes, bora lá. A gente tá numa semana eu acho que ainda muito reflexiva de movimentos que aconteceram na semana passada. Na semana passada, só pra gente recapitular um pouco, a gente teve uma lua cheia na quinta-feira em Leão.
A semana passada foi uma semana super intensa no céu. No primeiro Vibes que eu fiz de 2024, eu falei disso pra vocês, que a gente começaria o ano ali limpando muitas coisas. Depois a gente começaria a abrir caminhos pra gente se planejar, fazer acontecer, plantar sementes, iniciar coisas. Ainda mais que a gente teve uma lua crescente em Áries, mas a gente terminaria o mês de janeiro com muitas intensidades e também num senso muito forte de autorresponsabilidade sobre aquilo que a gente precisa fazer com base nos aprendizados que a gente teve no passado. Então, muitas coisas surgiram, né, talvez na semana passada, gatilhos, informações do passado, coisas que não ficaram bem resolvidas, ou até mesmo recapitulações de coisas do que a gente viveu lá atrás e do como agora, como pessoas adultas que somos, e que assumimos o nosso poder de escolha, o nosso poder de posicionamento e o nosso poder de fazer diferente na vida, porque também temos uma energia aquariana chegando aí para nós, que já está um pouco presente, mas em fevereiro vai ficar mais forte, do quanto a gente é responsável por olhar para trás, entender, mas crescer e seguir fazendo diferente com base nesses aprendizados de tudo que a gente teve. E eu vejo que essa semana, que a gente vai ter uma lua minguante só na sexta-feira, ao longo da semana a gente ainda tá muito mexido ainda com essas questões da lua que ficou cheia na semana passada, e eu queria trazer essa noção do tempo das coisas para que, primeiro, a gente se respeite no nosso ritmo, a gente respeite aquilo que a gente está sentindo, a gente respeite o tempo das coisas e a gente respeite em como esses desdobramentos vão acontecendo na nossa vida de forma natural, mas também que a gente não perca oportunidades de se movimentar, porque a gente está ali preso em alguma coisa em que acaba desperdiçando o nosso tempo. Então, na última semana, trazendo aqui um pouco mais em detalhes para vocês, eu participei de uma palestra da Lúcia Helena Galvão, que é uma professora, filósofa, escritora, e ela fala muito bem sobre o tempo, né? E eu vejo que essa lua em Virgem de hoje traz muito para nós essa organização do tempo, do quanto a gente está realmente entendendo o valor do nosso tempo. Eu acho que Júpiter em Touro também, durante esse ano, Viajantes, também está ensinando muita gente sobre a gente valorizar o nosso tempo. Ano passado eu bati bastante nessa tecla no sentido de você levanta todos os dias por algum motivo na sua vida. Você sai de casa, você deixa a sua casa, você deixa os seus filhos se você tem filhos, você deixa a sua família, você deixa o seu relacionamento, você despende do seu tempo para servir algo para o mundo, seja num trabalho que você está feliz ou não, seja dentro de uma relação que você está feliz ou não, mas tudo isso é despender um tempo que é muito valioso. E aí a primeira fala de Lúcia Helena Galvão para mim, que me marcou muito nessa palestra que eu fui em São Paulo assistir, ela trouxe que tempo é vida e a gente só aproveita quando está acabando. Essa foi a primeira reflexão que me cutucou, porque eu já tive vários momentos na minha vida em que eu tive prazo de validade para as coisas que eram muito, até mesmo que não deveriam ter prazos de validade. Eu acho que eu já vivi prazos de validade em questões de morar em casas diferentes, em estar sempre esperando o próximo destino, até mesmo dentro de relacionamentos amorosos em que eu já sabia que teria uma data para acabar por conta dos meus movimentos. Então, assim, eu acho que essa questão da gente só aproveitar a vida quando a gente sabe que ela tá acabando, eu acho que é uma reflexão que quanto antes a gente tem, melhor. Lúcia Helena Galvão também trouxe uma reflexão importante que a vida vai ficando cada vez mais complexa, porque nós vamos absorvendo e agregando cada vez mais informações que vão deixando a gente com muito mais consciência, e quanto mais consciência, maior a nossa responsabilidade. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente tem obrigações, mais a gente tem responsabilidades, mais a gente tem impacto na vida das pessoas ao nosso redor. Então, a gente casa, ou a gente tem filhos, ou a gente tem movimentos que interferem na vida do todo muito maiores do que quando a gente era adolescente e a gente pensava só em nós. Então, o primeiro movimento é da gente crescer nesse lugar de entender que somos adultos cada vez mais complexos. Cada vez a vida vai ficando mais difícil, gente. E ela não vai facilitando. E não é no sentido pejorativo da gente ficar achando que tudo vai ser difícil e tudo acontece pra nós. Vamos sair desse campo de vítima e vamos assumir essa responsabilidade de que quanto mais o tempo passa, mais complexo a vida fica e mais difícil de tomar decisões. Então, hoje, qual é a decisão que nós tomamos como se aquilo fosse impactar o último dia da nossa vida? É uma outra reflexão que ela trouxe que eu achei muito interessante. Quem você quer ser no seu último dia de vida? Se a gente traz esse pensamento lá de futuro pro agora,
a vida passa rápido, gente. E eu acho que, na verdade, uma coisa que ela trouxe também que eu achei muito interessante o tempo é flexível. Tem momentos que são muito rápidos e que passam assim numa questão de segundos. Vou dar um exemplo. Você está num momento muito feliz compartilhando algo com alguém. Nossa, nem viu o tempo passar. Mas vai você esperar numa fila de banco um tempo que você poderia estar gastando com outras coisas. Ou quando você pula de paraquedas ou asa delta e aqueles 8 minutos parecem uma eternidade porque nunca acaba. Ou para algumas pessoas aquilo é muito rápido e deveria ser mais tempo. Então o tempo é muito flexível. Mas quando a gente traz essa máxima de o quem eu quero ser no último dia de vida, a gente começa a categorizar o tempo de tipo, no que eu tô perdendo tempo? No que eu estou desperdiçando o meu tempo, né? Então eu vejo que essa semana começa com essa energia da Lua em Virgem, depois de uma semana super intensa, mas de um final de semana que trouxe muitas realidades para nós, de onde nós precisamos olhar a vida com mais realidade, onde a gente precisa ser um pouco mais honesto com a gente mesmo, no que dá para ser e no que não dá para ser, e da gente sair do campo da projeção, muitas vezes, do que ainda não aconteceu, do que ainda não foi, do que ainda não é, e no que depende de vários fatores que não estão no nosso controle. Eu acredito que o controle que a gente tenta ter sobre a vida é talvez uma tentativa de controle sobre um tempo que ainda não existe. Então, primeira reflexão que eu acho que vale muito a pena para vocês terem aí. Uma outra coisa que ela trouxe e que eu achei muito interessante mantenha a motivação se lembrando do porquê você está fazendo o que faz. Onde eu quero chegar com isso? Qual a minha intenção? Eu acho que eu vivi muito esse processo quando eu estava fazendo a minha transição de carreira, na verdade, quando eu estava muito incomodada com a minha vida passada, né, de auditora, e que eu queria identificar o que eu queria fazer para minha vida. E eu percebi que quando veio a pandemia e todo esse mundo externo que eu vivia viajando, que eu vivia para lá, para cá, era também um movimento de viver sem consciência de qual era a intenção de estar viva. Então, assim, o que me trazia a intenção de fazer o que eu fazia? E essa intenção, essa motivação, podem ser vários fatores que cada um vai ter no seu cenário de vida. Então, você pode trabalhar todo dia porque você precisa ter dinheiro para pagar seus boletos e para comer e para sobreviver. Então, assim, é da gente lembrar a intenção do que a gente faz. Mas eu vejo que quando eu puxo para esse lado de viver no automático, é uma coisa que me chamou muito a atenção quando ela falou o seguinte. Tudo isso abre aspas, tá, gente? Isso são citações que eu estou fazendo de uma palestra que eu assisti e que eu vou amarrar com outras reflexões aqui que podem ser interessantes para vocês aí também. Então, isso aqui que eu tô fazendo é um conteúdo que vale muito o tempo de vocês, para que vocês reflitam e levem para vocês depois, assim como ressoou aqui para mim. Ela trouxe que a gente perde oportunidades porque a gente é escravo do nosso caos. Quando chega 2020, eu ali, num processo super perdida, sem entender o que eu queria da minha vida, sem conseguir até mesmo buscar ferramentas, até que eu encontro a astrologia e ela me ajuda a achar diversos caminhos, não só como astróloga, mas como comunicadora, como escritora, como, enfim, como filha, como mulher, como várias coisas. Mas, de novo, vou repetir, a gente perde oportunidades porque nós somos escravos do nosso próprio caos. Eu estava num caos. Quando a gente começa a organizar a nossa vida, viajantes, e entender aonde é que a gente tem os excessos, os desperdícios, os gaps, a gente passa a ver que esse caos só atrapalha a gente de buscar as coisas. E eu acho que eu vivi esse caos muito na prática, até mesmo com o nomadismo, né? Para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu fui nômade por muitos anos. Me considero como nômade de alma, sou cigana, não tenho consciência fixa das coisas. Hoje em dia estou em Minas Gerais, mas num período muito, aproveitando muito esse tempo de Júpiter em Touro, que está pedindo esse aterramento para mim e para muitas pessoas. Mas eu relacionei, até escrevi, isso é mais sobre reflexões minhas, Prisioneira do Caos, que ela fala também sobre muito desse espírito livre, né, dessa coisa que a gente quer ser livre. E o que é ser livre? E eu vejo que a liberdade está muito relacionada com a forma como a gente se encontra dentro dos momentos que a gente tem os nossos caos. Porque é natural a gente viver o caos, é natural as coisas saírem fora do controle, a gente se perder emocionalmente ou a gente não saber para onde vai, mas é o quanto você tem a consciência de como se achar dentro desse caos. Um exemplo, gente, esses dias um exemplo básico, eu agora tenho uma casa
E esses dias eu precisava achar um documento, e na minha época de nômade, isso era um caos, porque eu nunca conseguia achar nada. E dessa vez, como estava tudo organizado, tudo guardado, eu fui lá, peguei o documento, salvei um tempo e cheguei a tempo no meu compromisso. E aí eu pensei, caraca, a vida nômade, por muitas vezes, foi uma fuga de lidar com o tempo. E aí a gente correlaciona com uma dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de viver as coisas em ordem, no ordinário, que é uma questão, por exemplo, que eu tenho tinha ou tenho muita dificuldade de lidar com a rotina, que nada mais é que a organização do tempo de acordo com o que aquilo faz sentido para você. Porque a rotina também entrou nessa palavra que é a rotina, que as coisas são todas iguais. E eu discordo, eu acho que a rotina é aquilo que funciona de acordo com o seu estilo de vida e com a sua personalidade. Então, quando ela traz, quando a gente é prisioneiro do caos, que é esse típico do espírito livre, que a gente perde tempo procurando uma agulha sequer, a gente está sempre correndo, a gente está sempre apagando incêndios. E é aí que eu queria entrar, porque na última semana, com a lua cheia em Leão, passou por Câncer, eu me vi apagando tantos incêndios ali, e eu parei para refletir do que, cara, como que a gente realmente se deixa levar por esses incêndios que a gente acha que tem que apagar e que a vida, tudo é muito urgente. E, gente, não tem nada, eu até tenho uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, não tem nada, não vou lembrar dela agora, mas enfim, não tem nada urgente, gente, que tenha que tirar a nossa paz. E eu acho que muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida tão impulsivos, tão aflorados. Às vezes é importante, né? Porque às vezes a gente tá com falta de coragem, a gente tá ali precisando desses impulsos que a vida dá, mas eu vejo que quando a gente tentando apagar incêndio de coisas que são frutos da desorganização do tempo, seja do nosso ritmo interno, ou seja, do tempo das coisas do externo, eu vejo que são decisões tão embasadas no medo, eu vejo que são decisões tão embasadas numa fuga que a gente quer ter pra gente não enxergar a realidade como ela é. Nós temos muita dificuldade de enxergar a vida como ela é, a realidade das coisas, as coisas como elas são, e de entender que a gente não pode ter tudo, mas que a gente precisa fazer algo com aquilo que a gente tem. Isso vai ser uma reflexão lá no final de um psicanalista muito interessante que eu andei escutando há pouco tempo. Então, assim, altas reflexões. Próximo tópico, eu vejo que a Lua ao longo da semana, passando por Virgem, mas depois ela vai entrar em Libra, mas antes que ela entre em Libra, ela também ela trouxe um ponto de que o perfeito é aquilo que está feito dentro do prazo e tempo que a vida te dá, fazendo o que é possível dentro das limitações. O perfeccionista perde tempo, pois nunca acaba. E eu acho que essa energia virginiana também vem trazer isso pra gente, né? Do quanto a gente quer que tudo seja muito perfeito e a gente acaba se bloqueando ou deixando de usufruir de oportunidades porque não estava no tempo perfeito. Então, mais uma reflexão para essa lua em Virgem. Outra reflexão, a rotina, coisas básicas, rotineiras que a gente faz no dia a dia. A gente tem a manutenção, que é manter as coisas já iniciadas, então a constância, a prática, o aprimoramento. E a gente tem uma outra que é a expansão, coisas novas que precisam surgir. E isso eu correlaciono muito com esse céu aquariano que está aí por vir. Ela fala, a margem para o novo, a inovação é importante. Só a rotina e a manutenção não fazem a gente crescer. Nós precisamos viver coisas novas. Nós precisamos experimentar coisas novas. E aí que eu vejo quanto a gente está, às vezes, colocando a desculpa que a gente não tem tempo para se abrir para coisas diferentes no nosso dia a dia. Será que você está realmente usando o seu tempo de uma forma consciente para que ele caiba tanto essa rotina, quanto a manutenção, quanto essa criação de coisas novas? Porque a gente vive falando, nossa, não tem tempo. Hoje não tem tempo. Gente, a gente arruma tempo, né? Na última semana eu vivi coisas que eu tive que encaixar, coisas que eu quis dentro da minha rotina, e isso aconteceu porque eu quis e porque eu dei um jeito. Então a gente dá um jeito, a gente precisa parar de desculpar o tempo pelas faltas que a gente tem com essa priorização do que realmente é importante para nós, né? Então, outro ponto também. E uma questão, que aí eu vou entrar na Lua em Libra com vocês. A partir de amanhã, de terça-feira até quinta-feira, a Lua tá em Libra. E Libra pra mim não tem a ver com o tempo, mas tem a ver como nós dividimos o nosso tempo.
com as pessoas e com a gente mesma, numa relação de amor próprio. Eu vejo que Libra, antes de precisar conseguir dividir, precisa se dividir, né? Se colocar para si primeiro, para depois dividir esse potinho. Então eu acho que de terça a quinta nós vamos trabalhar as temáticas de relações, mas trazendo para uma reflexão maior, como nós dividimos o nosso tempo e como a gente cria confiança na nossa relação com a gente. Abre aspas de novo, Lúcia Helena Galvão. Não forme um cemitério de sonhos. Não perca a confiança em si. Pare de se prometer coisas que você não vai cumprir. Isso, pra mim, tá total relacionado com a questão do amor próprio. Quantas vezes, gente, a gente fala, vou começar a academia, vou 3 vezes na semana. Aí a gente vai lá e descumpre aquele comprometido. E de tanta gente descumprir coisas com a gente mesmo, a gente passa a parar de confiar na gente. E aí que a gente cai nos processos autossabotadores da gente não confiar mais no que a gente tem a oferecer pro mundo. E eu acho que isso está totalmente relacionado com o signo de Libra. Porque Libra é um signo que trabalha muito a nossa autorrelação para se sentir relacionável com outras pessoas. E isso me marcou muito, porque o quanto a gente promete coisas e a gente não mantém até o fim. Ou a gente se auto-sabota e não continua. Então, a gente precisa entender aonde é que a gente precisa atacar no sentido de se prometer coisas reais e dar o nosso voto de confiança para nós mesmos. Não descumprir promessas com a gente. E aí eu entro num campo um pouquinho maior, que é até mesmo a forma da gente se relacionar na vida, seja amorosamente, na nossa família, no nosso trabalho, que é o quanto a gente assume os compromissos que a gente fez em momentos de dor que a gente viveu. Então, naquele momento, eu passei por um término, por exemplo, eu passei por uma relação difícil, eu passei por coisas que eu me comprometi a não aceitar mais, a não viver mais. E quando o universo vem e traz pra gente aquelas questões, o quanto a gente se mantém firme no compromisso que eu firmei com o meu amor próprio, com a minha valorização de quem eu estou me dedicando diariamente para ser melhor do que eu fui ontem. Enfim, outra reflexão, acho que super importante para esse fechamento de janeiro. Viajantes, se isso tá fazendo sentido para vocês, porque tá saindo de forma muito natural aqui, não deixa de compartilhar esse vídeo para que ele consiga chegar em mais pessoas. Eu acho que isso pode ser um conteúdo riquíssimo para que a gente possa refletir sobre uma energia super forte que a gente tem sobre o tempo e que vai ficar muito forte ainda nesse primeiro semestre, ainda mais com Saturno fazendo um aspecto com Júpiter, os dois se ajudando. A gente tem compromisso com os nossos sonhos, a gente tem compromisso com os nossos tempos, e com o nosso tempo, e como que a gente faz as coisas amadurecerem a partir desses compromissos que a gente assume com a gente mesmo. Então, repito de novo, não forme um cemitério de sonhos, não perca a confiança em si. Pare de prometer coisas para si mesmo que você não vai cumprir, ou então cumpra com aquilo que você assumiu como forma de um amor próprio por si. No final de semana a gente vai ter uma lua minguante em Escorpião, e para mim Escorpião simboliza como a gente prioriza o nosso tempo, porque o Escorpião é um signo que fala muito de foco, de obstinação, da gente observar muito mais do que a gente agir de uma forma... Tudo bem, Escorpião tem um lado impulsivo, mas eu vejo que Escorpião é um signo muito cirúrgico, que age com precisão para resolver aquilo que é preciso. E eu vejo que aí a gente tem um final aqui dessa reflexão toda, que é um podcast que, assim, eu ouço, se eu pudesse, eu ouvia todos os dias, viajantes, mas guardem o nome deles. Além de ouvir o meu podcast, Todo Sonho Tem o Seu Tempo, que eu vou deixar aqui no link pra vocês, tem um podcast que chama A Loucura Nossa de Cada Dia. E um dos episódios, eu não anotei ele aqui, mas depois eu coloco aqui pra vocês, mas é o Guilherme Fati, O que Não Precisamos para Ser Feliz, é alguma coisa assim. Mas ele cita muito Sêneca em reflexões sobre o quanto a gente não utiliza o nosso tempo de acordo com o que ele existe na realidade. E aí ele traz uma reflexão de que se você, abre aspas, isso é Sêneca, se você realmente quer escapar das coisas que o assediam, o incomodam, o que você precisa fazer não é estar num lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Isso me pega, porque num sentido em que eu me mudei a vida toda, em que eu estava em vários lugares ao mesmo tempo, porque isso não é possível, mas estava em vários lugares em curtos períodos de tempo, achando que
aquilo também poderia ser algo, depois de mais velha, né, algo inconsciente do quanto eu fugia para mudar situações de coisas que não está relacionado ao lugar. E isso eu trago, viajantes, numa perspectiva muito com o principal foco que eu tenho hoje, que é a astrocartografia. A astrocartografia é a junção do nosso mapa natal com o mapa mundi, em que a gente entende como o nosso mapa, ou seja, como a nossa personalidade, como as nossas questões se comportam em diferentes lugares do mundo. É uma técnica da astrologia locacional. E eu vejo que a gente não pode utilizar esse conhecimento para fugir de nada. A gente precisa utilizar esse conhecimento para se apropriar de quem nós somos e dos desafios que nós temos, independente de onde a gente esteja. Não é um lugar, não é a mudança de um emprego, não é a mudança de um relacionamento, não é a mudança de uma cidade, não é a mudança de um país que vai sanar os problemas da nossa vida. Nós precisamos tomar posse deles e carregar eles com a gente, sabendo o como a gente precisa lidar com aquilo, né? Então, essa fala do Guilherme Fati, trazendo Sêneca, me traz muitas reflexões, principalmente desse céu transformador que a gente está aí entrando nessa temporada aquariana, que já fica mais forte ainda. E esse final de semana, com esse fechamento da Lua ficando minguante em Escorpião, acho que isso vai ser um grande processo transformador da gente olhar para dentro, pegar essas feridinhas e parar de projetar nos nossos movimentos externos, que os movimentos externos vão sarar todas as nossas dores. Eu, quando estava na auditoria infeliz, recebi um cargo, uma promoção para coordenadora da América Latina, nananana. Opa, um alívio para aquela dor. Até quando esse alívio vai ser válido? Até quando essa anestesia vai ser ainda válida? Isso passa. Deu 3 meses depois, eu estava insatisfeita do mesmo jeito. E eu vejo que isso a gente carrega para dentro, não só do nosso trabalho, mas dos nossos relacionamentos, da nossa forma de lidar com as questões familiares. Então, é o quanto a gente cura realmente algo e carrega essa cicatriz sem achar que a gente precisa ficar também toda hora cutucando e se justificando através delas. A gente tá aqui num céu, viajantes, que tá pedindo pra gente olhar pra frente. Óbvio, a gente precisou olhar pra trás. Nós somos esses seres que somos formados pela nossa história, mas ela não dita as decisões que nós temos no hoje. Hoje é aquilo que a gente tem como consciência do nosso tempo que está acontecendo no agora, entre o que é possível, entre o que é real. Muito guiado pela nossa intuição e pelos nossos conhecimentos internos, mas eu vejo que é um céu que está pedindo essa realidade de alguma forma, essa racionalidade de alguma forma. Pode ficar intenso ali no final de semana, mas eu vejo que traz esse movimento da gente não se acomodar nesse lugar de tipo, tá tudo errado e a vida é assim. E para um fechamento sobre essa questão do tempo, Guilherme Fati cita que colocar em bom uso aquilo que temos. A gente não pode ter tudo, mas a gente pode usar bem aquilo que a gente tem. Viver a vida como ela é possível. E aí eu cito ele mesmo, tá? Tudo que eu tô falando é reproduzindo o que ele falou. O que nos impede de aproveitar a vida é justamente se distrair das nossas vidas. E isso eu junto com Lúcia Helena Galvão, que pra mim faz um match gigantesco. A gente tá se distraindo do que é realmente importante. A gente tá se distraindo, trazendo afagos para dores que a gente não vai sustentar por muito tempo. Então a gente precisa parar e olhar para essas dores de alguma forma e saber o que a gente faz com elas para frente, porque para trás já foi, gente. O que aconteceu lá atrás, o que aconteceu na nossa vida serve de aprendizado para a gente tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que a gente vai fazer do nosso tempo no hoje, no agora, daqui para frente. Como isso tudo chega para vocês, viajantes? Não trouxe muito específico sobre o céu da semana, porque eu pretendo até divulgar esse vídeo de uma forma atemporal, porque eu acredito que falar sobre o tempo é uma máxima que permeia, como eu falei lá no início, as várias esferas e permeia, né, ao longo do tempo, isso sempre vai ser válido. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista, com várias distrações e também com várias dores, em que a gente usa essas distrações para apagar essas dores de alguma forma. Então eu espero que toda essa reflexão faça sentido. Onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa é aonde a gente precisa entender o tempo das coisas. Então se vocês sentirem, deixem aqui o posicionamento de onde vocês têm Capricórnio. Apesar da Lua ficar minguante na sexta-feira, eu vou falar mais detalhes sobre o céu da semana lá no grupo do WhatsApp. Somos mais de 540 pessoas num grupo em que eu mando todo dia um áudio sobre o céu do dia.
Então, se você sente de estar lá, é gratuito, me manda uma mensagem e eu trago muitas outras reflexões ainda mais alinhadas com o céu. Eu agradeço o seu tempo precioso de estar aqui me ouvindo. Se você sentir, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas também. Um super beijo e uma ótima semana para vocês.